Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículos 1 a 2, 1 e 2. Disse, porém, Davi consigo mesmo, falou no coração: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir lá para a terra dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Israel, eram aqueles que o próprio Davi combatia. E ele diz: para que o rei Saul perca as esperanças e deixe de me perseguir por todos os limites de Israel, assim me livrarei da sua mão. Versículo 2: dispôs-se Davi com 600 homens que com ele estavam, foi até o rei Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, do povo filisteu. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua família. Davi com a sua família. E foi avisado a Saúl de que Davi tinha fugido do território de Israel. E assim Saúl desistiu de perseguir Davi. Queridos, esse é Davi na escola do quebrantamento. O período em que Davi passou sendo perseguido por Saul foi em torno, ou quase 15 anos, uns 13 anos ou um pouco mais. Vocês lembram que ele havia sido ungido rei e Deus havia liberado uma palavra através do profeta Samuel de que ele, Saul, não seria mais rei e que Deus iria constituir outro no lugar dele. Ao invés de Deus abater Saul e imediatamente levantar Davi como rei, ele assumir o trono, ao invés disso, Deus permite que Davi sofra uma implacável perseguição. Então diga comigo: treinamento mais forte. As lutas têm o propósito de nos treinar para coisas maiores e melhores que Deus tem para a nossa vida. Dê glória a Deus. É interessante que Davi tinha tido vários livramentos. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 23 que Saul, com 3.000 soldados da elite do exército, Saul parou toda a agenda do reino para perseguir esse homem, para matar esse homem, para matar Davi. E ele entrou em caverna, lá na caverna de Adulão. Ele fugiu para o deserto, ele ia para um lado, ia para o outro, e Deus foi mandando para si muitos homens. Que homens? Homens cheios de problema, homens cheios de revolta, homens rebeldes, homens problemáticos, para que Davi fosse instrumento de Deus para tratá-los. Homens que tinham problema no reino, homens que se tornaram, ou se fizeram, ou foram feitos inimigos do rei Saul. A princípio chegaram 400 e depois Deus mandou mais 200, se tornaram 600 homens que foram sendo moldados pelo caráter de Davi, pela liderança de Davi, vendo em Davi um adorador, um homem sendo perseguido dia e noite. No entanto, Davi continua na presença de Deus. É nesse tempo em que Davi escreve os seus principais salmos, ou quase todos os salmos que Davi escreveu, quase a metade. Alguns
falam que foram 73, outros falam que passa de 80. Alguns estudiosos dizem isso. Então, de qualquer maneira, em torno da metade dos 150 salmos foram escritos por Davi nesse tempo de luta, nesse tempo de quebrantamento, nesse tempo de fuga, nesse tempo em que ele está dioturnamente sendo perseguido. Mas guarde uma coisa: enquanto Davi estava na presença de Deus, Saul não conseguia matá-lo. E aí Deus testa Davi de todas as formas. Primeiro fugindo dele, fazendo com que ele fugisse de Saul, tivesse que correr todos os dias. Mas depois Deus dá 2 testes que eram os piores. Um dia Saul comeu uma coisa lá que não fez muito bem e entrou numa caverna para aliviar o ventre. Essa é a expressão bíblica. E ele entra exatamente na caverna em que Davi estava escondido. E um dos seus valentes vira para ele e diz assim: Davi, Deus te entregou esse maldito na sua mão, é hora de você aniquilá-lo e livrar Israel desse endemoniado. Davi diz assim: eu não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. E ele depois que Saul sai, ele se identifica, ele grita a Saul. Saul se comove, chora, pede perdão e diz que não vai mais persegui-lo. Mas daqui a pouco ele de novo continua a perseguição a Davi. E aí, no capítulo 26, Davi tem outra oportunidade. Com Saul exposto na sua mão, eu faço questão de ler 1 Samuel 26, versículo 6 e seguinte. Desde o primeiro, vieram os zifeus a encontrar com Saul em Gibeá, ou Gibeão, e disseram: Davi está escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, de fronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitara Saul, juntamente com seu comandante do exército, Abner. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Olha a coragem de Davi. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a encontrar com Saul no arraial? Lá no arraial dos inimigos, onde estava Saul. Respondeu Abisai: eu vou com o senhor, rei. Davi, eu vou contigo. Vieram Davi, pois, e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na frente da sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele, todo mundo dormindo. Quem é que fez esse povo dormir? Deus. Porque não era comum todos dormirem. Enquanto o rei dorme, tem turno de soldados vigiando, cuidando do acampamento. E diz assim: então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo, deixa-me pois agora encravá-lo com a lança. Vou encravá-lo com a lança ao chão num só golpe, não vai ser preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido de Deus e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, Deus vai feri-lo, ou o seu dia chegará em que ele morra,
ou em que descendo a batalha ele seja morto na batalha. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido de Deus. Agora, porém, toma a lança dele, está na sua cabeceira, pega a vasilha d'água e vamos daqui. Tomou Davi, pois, a lança, a vasilha d'água da cabeceira de Saul, foram-se e ninguém viu, nem soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Quando Davi passou do outro lado do monte, Davi gritou. Saul acordou e identificou a voz de Davi. E Saul diz: primeiro Davi disse: Abner, falando com o comandante do exército, porventura não és homem? E quem há em Israel como você, Abner? Por que você não guardou o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor, você deve morrer, comandante. Você que não guardou o vosso senhor, o ungido do Senhor, agora está aqui a lança do rei, a vasilha d'água que estava na sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e diz: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: aí Davi diz: por que persegue o meu senhor a teu servo? O que eu fiz contigo? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó meu senhor, as palavras de teu servo. Ouça, se é o Senhor, ó o que Davi diz para Saul: se é Deus que te incita contra mim, aceite Deus a oferta de manjares. Porém, se são filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então o rei Saul disse: pequei, volta, meu filho Davi, pois não vou te fazer mais mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Você teve a chance de me matar e não me matou. E aí ele diz: pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregue nas minhas mãos, porém eu não quis estender as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, ó rei, preciosa para mim, assim também seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Então o rei Saul disse a Davi: bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou do seu lugar. Agora preste atenção. Disse, porém, conjunção adversativa. Disse, porém, Davi no seu coração, disse consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Esse foi o laço do diabo na vida de Davi. O que isso tem a ver comigo e com você? Eu não sei quantos anos você está na guerra. Eu não sei quantos anos a espada tem se levantado contra você. Eu não sei quanto tempo o diabo tem se levantado, enfermidades têm se levantado, pessoas têm se levantado, circunstâncias as mais diversas. Eu não sei quantas portas se fecharam para você até hoje. Davi estava numa guerra dioturna, sem dever nada, simplesmente porque o outro ficou endemoniado e tomado de inveja, porque ele matou o Golias e se tornou herói nacional, e havia sido ungido por Deus, e agora Saul quer eliminá-lo de qualquer forma. Isso é, Saul não suportava ver o sucesso de Davi. Então entenda que tem gente que não vai com a sua cara e não vai gostar de você, simplesmente por ver virtude na sua vida, simplesmente por ter uma família abençoada, simplesmente por ser uma pessoa bem sucedida, uma pessoa próspera, alguém que alcança o diabo. Primeiro entenda que o
diabo odeia todas as pessoas, porque todas as pessoas são amadas por Deus. O diabo tem uma condenação sobre si, que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que ele é anti-Deus, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo não te ama, ele quer destruir você. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, diga forte, que deu o quê? Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O diabo é anticristo. Então entenda, você tem inimigos. Primeiro você tem a sua carne. O maior inimigo seu nem é o diabo, é você, está dentro de você. É a minha natureza pecaminosa, a sua natureza pecaminosa, é a nossa herança recebida lá de Adão e Eva, que nos incita, que nos pressiona o tempo todo para fazer aquilo que desonra a Deus. Além dessa luta constante que você tem contra a velha natureza, você tem um outro inimigo, que é o diabo, que se levanta contra você a partir das suas falhas, a partir das suas falhas de caráter, a partir das heranças espirituais que você traz lá dos seus antepassados, a partir dos problemas, das fraquezas que você tem. O diabo explora tudo isso contra você. E além disso, tem um terceiro inimigo que você tem, que é o mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então isso é, o diabo exerce uma pressão sobre o mundo. Alguém já disse, Dr. Russell Shedd disse, que o mundo é uma rede, como uma rede de arrasto, que vem tentando nos arrastar, enredar o tempo todo. Às vezes a gente ouve pessoas, como Davi falou aqui. Ele disse assim: bem, eu estou nesse perigo o tempo todo, eu estou nessa linha de frente o tempo todo, eu estou com 3.000 homens e um rei na minha cola o tempo todo, eu não tenho descanso. Um dia ele vai pôr a mão em mim. Um homem que tinha acabado de ver Deus livrar e de entregar o inimigo na sua mão, agora está dizendo o contrário, que mais dia menos dia o inimigo iria derrotá-lo, matá-lo. É isso que ele está dizendo de Saul. Preste atenção, muito cuidado com as coisas que o diabo sopra nos seus ouvidos na hora das suas guerras. Muito cuidado com as coisas que ele sopra no seu ouvido na hora que você está enfrentando as dores, você está enfrentando as adversidades. Você não vai ouvir dele uma palavra e você nem sabe que é o diabo que soprou, você acha que é da sua mente. Você não vai ouvir uma palavra dizendo: fica firme, persevera, levanta a cabeça, vai em frente. Não. Agora para pensar que doideira. Simplesmente Davi, que foi levantado por Deus para proteger o território de Israel, aquele que tinha vencido o gigante Golias, que tinha tido várias vitórias sobre os filisteus, agora decide sair do território de Israel, do lugar da bênção, do lugar da promessa, e foi para a terra do inimigo, entendendo que lá ele poderia ter paz. Olha para quem está do seu lado e diga: não fuja, não saia do lugar da bênção, não saia do lugar da promessa, não pule fora, não abandone a sua casa, sua família, não abandone a sua congregação, não abandone os propósitos e os sonhos que Deus colocou na sua vida. Dê um glória a Deus. Pode aplaudir o Jesus. O cabra tinha tido uma vitória estupenda. Deus fez com que Saul e todos do exército, você imaginou 3.000 homens, todo mundo dormia, apagar. É Rivotril, toma. Meteu uns 30 Rivotril em cada um lá, que todo mundo apagou.
Deus simplesmente estava dizendo para Davi: Davi, eu que cuido de você. Davi, você não precisa ficar preocupado com as circunstâncias, com os problemas, não. Eu cuido de você e eu vou te dar uma oportunidade. Desce lá. Deus pôs no coração dele para ele ir lá. Olha que doideira. Deus já tinha anestesiado aquele exército inteiro. E Davi chegou e disse: bem, eu não posso matar, mas Deus está me provando que Ele é a minha defesa, que Ele é a minha rocha, que Ele é o meu escudo, Ele é a minha provisão. Depois de uma vitória estupenda, olha para mim, muito cuidado. Sempre depois de uma grande vitória, o inimigo vem com um laço. Você está precisando das férias. Sempre o diabo propõe a fuga. E eu tenho aprendido que quanto mais luta tem, Deus vai nos dar graça e nós vamos nos levantar. Nesses quase 30 anos de ministério, quando eu acho, bem, agora é um tempo de bonança, não tem mais guerra, não tem mais luta, aí as lutas vêm, levo porrada, pancada, e eu faço cumprir na minha vida um texto que Deus me deu, João 12, 24, se a semente de trigo caindo no chão, se não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. E que eu faço? Eu me humilho, eu desço, eu me lanço, eu vou para a oração, eu vou para a campanha, eu vou para o pano de saco, eu vou para o jejum. E Deus se levanta como minha defesa. Deus se levanta e manifesta a sua glória. Passei um tempo que se eu ia jejuar, tirando só o café para almoçar meio-dia, já estava dando dor de cabeça. Que guerra. Aí eu decidi pegar uma semana inteira esses dias, falando: eu vou ficar 18 horas sem café, sem almoço, tal, só indo almoçar, comer alguma coisa no fim do dia. No primeiro dia veio uma dor de cabeça tão grande. Foi: Deus me ajuda. E eu, tal de dor de cabeça, é um negócio que me desmonta. Deus me ajuda. A partir do segundo dia eu já não tive mais o problema. E agora o meu clamor é: Senhor, eu quero aumentar esse tempo, porque eu quero passar dias na presença do Senhor, me humilhando diante da tua face, adorando e te exaltando, e vendo o Senhor levantar contra os inimigos, levantar contra as obras do diabo, levantar contra todo engano de Satanás e frustrar as obras das trevas. Mas não foi o que Davi fez. Eu até compreendo Davi. As lutas que ele estava enfrentando são maiores do que as que eu enfrento. Porque você tem alguém, um poderoso exército, 3.000 homens da elite, dia e noite te caçando, e você tem que ficar de deserto em deserto, de caverna, de montanhas, de vales, sendo traído. Um dia os filisteus atacaram o povo de Keila, ele foi lá e livrou o povo de Keila. E aí ele perguntou: Deus, e esse povo aqui? Ele falou assim: eles vão te entregar. Você fez o bem para eles, mas eles vão te trair, vão te entregar para Saul. Depois foi os zifeus, que ele também livrou. Os zifeus foram também lá em Saul. Saul, ele está lá. E aí Saul manda ele de volta: acompanha de perto, me fala exatamente onde ele está, localiza lá no satélite, lá no GPS, localiza lá em detalhe, que você sabe que ele é astutíssimo, e nós vamos pegá-lo. Os caras fizeram tudo isso, informaram da Saul, que já estava lá no campo, lá perto. E diz a Bíblia que era uma montanha. Davi ia passando por um lado dessa montanha e Saul pelo outro lado. E Davi não sabia.
Davi estava cercado, e quando o inimigo ia pôr a mão sobre ele, Deus permite que os filisteus invadam Israel, e chega lá um soldado correndo, gritando: Saul, os inimigos invadiram o território. Saul agora tem que juntar a tropa e convocar o exército, irem todos para lá. E Saul e Davi teve o livramento, e ele chamou aquele lugar de pedra de escape. Olha para mim, enquanto você estiver na presença de Deus, sempre haverá escape para você. Sempre haverá escape para você. E se não tiver, conserta a sua vida, porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Se posicione em Deus, e Deus será o seu escudo, Deus será o seu livramento. Quem recebe glorifica Jesus. Davi estava muito estressado pelas perseguições, é compreensível. Cansado de ser perseguido injustamente, é pior ainda, né? Porque às vezes a gente sofre pelos vacilos que a gente deu na vida, pelas decisões erradas que a gente tomou. É curvar a cabeça e partir, meu irmão, não tem outra coisa não. Ou levantar a cabeça, pedir, primeiro em curva para pedir perdão a Deus, e depois levanta e vai para a luta. Mas às vezes a pessoa é perseguida injustamente por algum levante do diabo. Ele resolveu fugir do rei, indo justamente para a região dos filisteus, povo inimigo número 1 de Israel. Diante da perseguição implacável de Saul, Davi vai para o território do inimigo. Muito cuidado, porque o inimigo pode te pressionar exatamente para você fugir do lugar aonde você tem proteção de Deus, te levar a tomar decisões erradas, fazer alianças erradas, andar com pessoas que ao invés de promover a sua fé, vai dissipar a sua fé. E depois de um período lá com o rei com o rei Ax, rei de Gade, Davi diz assim: eu não vou ficar aqui no palácio com o senhor, me dá Ziclag, era uma cidade no território filisteu, que eu vou para lá com 600 homens, suas mulheres e os filhos. O rei deu, ele foi para lá. Lá ele respira, olha, presta atenção. Lá ele diz: estou bem. Você já viu o crente que fala assim: não, eu estou na igreja, mas estou enfrentando toda a luta, eu vou encher, cara, eu vou para o mundo, chega, eu vou sair desse tormento, eu vou sair dessa guerra. Nos primeiros dias tudo dá muito certo, viu? Você é recebido com festa, tem prazeres, tudo uma beleza, mas você está longe da presença de Deus. Deus não tinha mandado ele para lá. Deus falou para ele ficar nos desertos, mas ele foi como assim: eu vou tirar férias. Chegou lá tudo de bom, uma cidade, provisão. Sabe quanto tempo Davi ficou lá? 16 meses, um ano, mais ou menos 1 ano e 4 meses. Davi está cansado. Ele está cansado de estar debaixo da provisão de Deus. Tem que matar um leão todo dia, tem que exercitar fé todo dia. Davi quer que as coisas estejam debaixo do seu controle. Ele quer sair daquela pressão, ser livre da possibilidade da morte, estar livre da contínua pressão de dormir com uma mão na espada e a outra mantendo atento os seus ouvidos com as ameaças intermináveis correndo de um homem louco que está obcecado em matá-lo. Era desejo muito normal, natural. Era como dizer: chega, quero paz. É você que tinha sua célula, né? Tinha célula. Aí começou a dar pepino, gente complicada aqui, dali, um problema daqui, outro dali. E aí você tendo ainda as suas próprias guerras. Aí você diz assim: chega, eu quero paz.
A princípio é uma beleza. Aí você está de boa, está light. Fim de semana, choveu para quem ir na igreja? Está chovendo. Parabéns para você que veio. Tem sol? Porto Seguro, de boa. E eu disse aqui no Dia dos Pais, você devia vir na igreja, ainda que você seja tão gelado, não tenha amor e paixão por Deus, você devia vir por causa dos seus filhos, para que eles aprendam que o lugar deles crescerem e aprender a adorar e servir é na casa de Deus. Se você comemora os seus aniversários sem fazer um culto, sem estar na casa de Deus, no Dia dos Pais, Dia das Mães, dia lá de não sei o que e tal, nessas ocasiões de adorar, de louvar, de bem dizer, e você junta a sua turma, sua meninada e parte, você está dizendo, você está discipulando os filhos dizendo, não é na presença de Deus que se celebra, é longe. Então você devia vir pelo menos por causa deles, para eles aprenderem a importância. Eu já contei para vocês que minha mãe, até quando chegava parente na nossa casa, e minha mãe foi até hoje a mulher mais querida da família. Todos os irmãos, e eram inúmeros, todos os parentes, todo mundo gostava de ir para a casa dela. Ela tinha dom de hospitalidade e meu pai também. Então a gente cresceu nesse ambiente de estar com a casa cheia. E os que iam, que não eram crentes, ela dizia assim: aqui estão as panelas, está aqui a geladeira, vamos para a igreja comigo? Não sei o que. Ela assim, fica de boa aí, que eu estou indo. Outra coisa, nunca os que não eram crentes, bebedor de cachaça, de cerveja, jamais tiveram coragem de levar bebida para dentro da nossa casa. Eu não consigo entender um crente que permite que os outros parentes e amigos levem bebida para a casa dele. Você está discipulando seus filhos. Vamos para frente. A decisão que Davi tomou dessa fuga, de fugir, revelou ingratidão para com Deus, porque ele disse assim: ora, ainda perecerei pela mão de Saul. Ele está dizendo: eu não confio que o Senhor vai continuar me guardando sempre. Eu não confio que o Senhor vai ser meu escudo sempre. Eu não confio que o Senhor vai me proteger. Vai ter algum vacilo em algum momento. É isso que na prática Davi está dizendo, ao invés de falar: Deus, o Senhor é meu escudo. Ele tinha acabado de profetizar no final do texto. Ele disse: ou Deus vai matá-lo, ou ele vai morrer na guerra. Os inimigos vão matá-lo. Eu não sei o que Deus vai fazer. Deus vai fazer alguma coisa. E logo depois Deus fez. Mas ele vacila. Ele tinha sido liberto, livrado por Deus de todos os ataques de Saul. Davi estabeleceu alianças erradas. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem te influencia. Eu tenho ensinado há muito tempo a vocês que nós somos a soma das 5 pessoas com quem mais nós nos relacionamos. Tem gente, independentemente de ser crente ou não, tem gente que está dentro da casa da gente, ou está no WhatsApp falando com a gente, tem comunhão com a gente, que é gente que precisa ser liberta, que é gente que está lá trazendo o laço do diabo, trazendo conceitos errados, decisões erradas, e que estão influenciando a sua vida. Ele fez aliança com Ax, não devia ter feito. A decisão de Davi de ir para a terra dos inimigos de Deus conduziu ao egocentrismo. Ele passou a ficar centrado em si mesmo. Sabe o que ele passou a fazer? Deixava lá a família, as mulheres, as crianças em Ziclag, pegava os 600 homens e ia num território, na região, e lá eles de graça, sem ter confusão nenhuma, eles matavam os homens, matavam as mulheres, e ele decidiu também matar as crianças, para não ficar nenhum vestígio, para ninguém depois contar para o rei aonde ele tinha ido, porque quando o rei encontrava com ele, ele mentia. Onde é que você foi hoje? Isso é, ele trazia os despojos, uma parte era do rei, a outra parte era dele, e o rei perguntava: onde você foi hoje, Davi? E ele mentia. Está aí no texto, só você lê depois a sequência de 1 Samuel capítulo 27. E ele dizia: eu fui no sul de Judá, Israel estava atacando Israel. Eu fui nas cidades tal e tal da região, lá com divisa também com Israel. Mentira!
E ele diz: um dia ainda perecerei na mão de Saul. Por isso que ele foi isso conduziu ao negativismo, que traduz falta de confiança a Deus. Quantas vezes você abre essa bocona sua só para chorar, só para lamentar, só para reclamar: Deus, não vai ter descanso, eu estou cansado, não vai ter descanso. Vai ter descanso na hora certa, mas agora Deus cuida de você, Ele defende você, Ele é a sua provisão, Ele é a sua cura. E eu lhe digo: está chegando a sua hora. Deus vai se manifestar, e tudo aquilo que foram anos de choro na minha vida, na sua vida, se tornarão anos de conquistas gloriosas. E nós vamos sambar, nós vamos dançar, nós vamos nos alegrar, nós vamos bendizer, nós vamos dar festa, porque Deus se levantou em nosso favor. Davi ainda seguiu por um período de 1 ano e 4 meses. Preste atenção, não existe nenhum registro na Bíblia nesse período de 1 ano e 4 meses de que ele escreveu um salmo. Não tem nenhum registro na Bíblia de que ele fez uma oração. Não tem. O cantor maior de Israel, o adorador, o homem que exaltava e que glorificava ao Todo-Poderoso em meio às lutas, que escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Esqueceu de tudo isso e se tornou o carniceiro do sul, matando sem piedade, além de homens, mulheres e crianças. Diz o texto que ele matava tudo porque não podia ficar ninguém para depois contar o que estava acontecendo. Você tem lutado dentro da sua casa, e finalmente você diz assim: chega, e deixa a sua casa. Talvez você possa se sentir melhor durante um certo tempo, longe das pressões da vida, do dia a dia, um turista com o pé na estrada, longe de todas as suas responsabilidades. Talvez você ache isso correto de se fazer, mas eu não encontrei ainda em nenhum lugar nas Escrituras qualquer permissão de Deus para que alguém fuja a fim de evitar as pressões da vida. Davi se sentia melhor, e Deus permitiu que as pressões fossem aliviadas. Preste atenção, por favor. Se você escolhe o erro e sabe que o caminho que você escolheu está errado, Deus lhe permitirá que isto aconteça. Davi se sentia tremendamente bem nesse momento. Davi foi alimentado e vestido, deram a ele casas e tudo parecia do jeito que precisava ser. Mas é que as coisas não pararam por aí. Veio a tragédia. Teve um dia que ele foi convocado para lutar ao lado dos filisteus contra o povo de Deus. O povo que Davi tinha sido levantado por Deus para cuidar, para pastorear, para defender, para lutar. Agora ele é convocado para compor o exército inimigo para lutar contra o povo de Deus. E ele fica assustado. E ele diz para o rei: eu vou. Olha que dor. Mas na verdade ele não estava tendo dor naquele momento não, porque o pecado vai nos cegando, e a gente passa a fazer as coisas que antigamente a gente reprovava. Viu? Olha para mim. Muito cuidado com o espírito de engano, porque o espírito de engano nos leva a fazer coisas que antes a gente reprovava, e a gente não sente dor, não sente remorso. Está tudo certo.
Mas Deus tem um meio de tratar. E Deus tratou com Davi. Quando ele se apresentou com 600, os outros reis dos filisteus falaram: você está louco? Esse que matou Golias, que quantas vezes nos combateu contra nós, que nada, se ele for nessa guerra, chega lá, quando ele vê o seu povo, ele vai se voltar contra nós, junto com o povo dele. Põe ele para trás. E mandaram Davi voltar, pela misericórdia de Deus. Era Deus agindo. Aí Davi volta aliviado, de boa. 3 dias de viagem a pé ou a cavalo. 3 dias. Cansado, querendo abraçar a esposa, os filhos, ele, seus soldados, ter uns dias de descanso. 3 dias. E quando ele chega, o que tinha acontecido? A sua cidade tinha sido queimada a fogo. Todos os bens, olha para mim, que isso é muito sério, que essa revelação que Deus me deu. Todos os bens que ele tinha, as mulheres e as crianças, tudo foi levado. Sabe por quê? Porque o inimigo tem direito de tocar quando nós estamos fora da presença de Deus, quando nós estamos na desobediência. Mas ele olhou para um lado e para o outro, não viu sangue, então ele entendeu, não mataram ninguém. Mas o que está acontecendo? Levaram para matar lá, aquele desespero. E preste atenção, os seus fiéis soldados, todo mundo abriu a boca a chorar, todo mundo desesperado, batendo cabeça e desesperado, e quiseram matá-lo. A esposa, e ele tinha 2, os filhos dele, tudo levado, os bens, tudo levado. E diz a Bíblia que ele chorou até não ter mais força, mas foi para a presença de Deus. 1 ano e 4 meses sem orar, 1 ano e 4 meses sem cultuar, 1 ano e 4 meses sem adorar, 1 ano e 4 meses sem louvar. As orações que eu acredito que ele fazia é aquela que você faz quando está em fuga. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Ô Senhor, me guarda. Ô Senhor, me protege. Aquelas que você na religiosidade aprendeu. Mas não era nada de profundidade, de intimidade com Deus. Já viu gente assim? Religioso, católico, evangélico, sabe fazer as rezas, sabe fazer as orações, fica assim a vida toda. Mas nada de intimidade, de profundidade com Deus. Essa é a oração que ele fazia. Por isso nem registrado foi. E ele se volta para a presença de Deus. Ele chora, ele geme, ele se acerta com Deus.